Estamos apenas esperando que as pessoas entrem aqui no nosso seminário e começaremos logo, logo. Bom, eu acho que a gente pode ir começando, né? As pessoas vão entrando, já que quase 9h10. Bom dia, então, novamente a todos e todas. Boa tarde a quem está em outro fuso. Meu nome é Fernanda Faio, eu sou coordenadora do Grupo de Trabalho Riscos SG e Transparência, aqui do Laboratório de Inovação Financeira, do qual o subgrupo Taxonomia faz parte. O subgrupo de taxonomia coordenado pelo Fernando Amorim Teixeira e é o subgrupo que está organizando esse seminário aqui hoje para a gente conversar sobre taxonomia para as finanças sustentáveis. Com o avanço do enfrentamento da crise climática, a naturalidade do envolvimento das finanças e do desenvolvimento das finanças sustentáveis era algo natural, né? São as finanças, no final das contas, que direcionam o processo de investimento, e nada mais natural que quando o mundo se enfrentasse a questão climática, as finanças se voltassem para isso. E, para tanto, a gente tem vivido um processo de desenvolvimento de instrumentos que melhorassem, né, a inserção dos riscos na regulação financeira, que melhorassem os instrumentos de financiamento, para que a gente pudesse incorporar esse ambiente no sistema financeiro. E nada mais natural, então, do que o desenvolvimento de um processo de desenvolvimento de uma taxonomia. Nesse sentido, uma taxonomia, ela é um sistema de classificação. A taxonomia, em última instância, ela diz o que é verde, o que é um setor, um projeto de transição. Então, ela é essencial para o próprio desenvolvimento, para a continuidade do desenvolvimento das finanças sustentáveis, né? Muitos países já desenvolveram uma taxonomia, né, o que ficou até conhecido como taxomania, né? E o Brasil está começando. Na América Latina, nós temos México e Colômbia, na verdade, Colômbia e México, né, no desenvolvimento da de uma taxonomia aqui latina, e alguns outros países já começando também esse processo, dentre os quais nós aqui no Brasil, com o lançamento na semana passada do Plano de Ação. Então, a gente vai falar sobre isso hoje com a Mercedes Farina, falando sobre a América Latina, mas a gente vai passar para o Matias Cardomingo, falando sobre essa iniciativa brasileira, sobre essa iniciativa nacional que o governo federal está fazendo, para então passar para o Fernando Amorim Teixeira, para ele falar sobre a iniciativa do Laboratório aqui de Inovação Financeira, auxiliando esse processo. A Mercedes, ela é líder de políticas para a América Latina e para o Caribe da UNEP-EFI. A Mercedes já coordenou o desenvolvimento do relatório Quadro Comum de Taxonomias de Finanças Sustentáveis para a América Latina e o Caribe, que tinha o objetivo de mudança climática, e agora ela está trabalhando numa segunda fase desse quadro comum, que inclui outros objetivos ambientais, começando pela biodiversidade. E ela está apoiando as autoridades do Panamá e da Costa Rica para desenvolver taxonomias nacionais.
O Matias Cardomingo, ele é coordenador geral de análise de impacto social e ambiental do Ministério da Economia. Ele é economista, ele é mestre em economia aqui pela USP e foi coordenador de pesquisa do Centro de Pesquisas em Macroeconomias e Desigualdades, que é o MAD da FEA USP. O Matias, ele é um dos responsáveis pela essa produção rápida desse plano de ação em taxonomia para finanças sustentáveis. Ele está na Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, que é coordenado pela Cristina Reis, e os dois estão coordenando esse plano de ação, preparando esse plano de ação e coordenando a implementação da taxonomia junto com o Comitê Interministerial do Governo Federal. Finalmente, o Fernando Amorim Teixeira, ele é coordenador do subgrupo de taxonomia do Grupo de Trabalho de Gestões de Risco e Transparência. O Fernando é doutor em economia, aqui pela UF do Rio de Janeiro, ele é economista e consultor com uma larga experiência no terceiro setor, instituições financeiras públicas e no setor privado. O Fernando tem se debruçado sobre a questão do financiamento sustentável há muitos anos. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Mercedes Farina. Eu só queria, antes de fazer isso, lembrar a todos e todas que a Mercedes vai falar em inglês. Para aqueles que preferem, a gente tem o tradução simultânea num globinho aqui embaixo da tela. Vocês vão ver um globinho, pode entrar, clicar ali. E a tradução está sendo feita pelo Álvaro Vidal, nosso tradutor de longa data aqui do laboratório. Mercedes, por favor, the floor is yours. Thank you, Fernanda. Thank you all, and thank you to the lab for the invitation. So I'm gonna share my presentation. So hold on a second, 1 minute. Let's see. Yeah. Fernanda, could you tell me, please? Okay, thank you. Yes, it is. Yeah. Thank you. I'm sorry, I think that I cannot put the full screen because I don't know what happened with my computer, but I think it's... But it's okay. We can see very clearly. It's good. Okay. It's good. Okay. Thank you very much. So, see, because I don't see... No. So, hi everyone, my name is Mercedes Fariña, LAC Policy Lead at UNEP5. I'm going to share with you the initiative of the Common Framework of Sustainable Finance Taxonomies for Latin America and the Caribbean, which was published last July. However, before getting there, I would like to share with you a brief context to frame why this initiative is important for the Latin America and the Caribbean region. So sustainable finance taxonomies are being developed at a rapid pace, as Fernanda mentioned before. As you can see in this slide, there are right now a tsunami of taxonomies emerging around the world. Today, there are more than 35 initiatives that are in place or that are currently being developed. And the LAC region is not an exception. Colombia and Mexico are currently the only countries in the region that have adopted their taxonomies. However, there are a growing number of authorities that are currently developing sustainable finance taxonomies based on different climate and environmental objectives, and in some specific cases, social objectives, no? As the case in Mexico and now Brazil, no? So all taxonomies that are under development across the LAC region are in an initial stage of development and are estimated to be adopted by the end of 2024. So considering this, there is a momentum for the LAC countries to establish compatible and also interoperable frameworks on sustainable finance, not only at regional level, but also globally, that will facilitate access to cross-border capital flows for these types of investments in the region.
So it's important to highlight that increased regional alignment doesn't imply a one-size-fits-for-all solution. It's needed to find the appropriate balance between local context and define frameworks that are interoperable. No? So let's see. So considering this context, the Working Group on Sustainable Finance Taxonomies in Latin America and the Caribbean was constituted and it was built and is constituted by UNEP Finance Initiative, IDB, UNDP, IFC, CAF, ECLAC, FAO, and also staff from the IMF, World Bank, and the European Commission as an external technical advisor. And the first deliverable of the LAC Taxonomy Working Group is the Common Framework of Sustainable Finance Taxonomy for LAC, which, as I mentioned, was published last July. And the framework is a guidance document that can serve as a voluntary reference to orient LAC countries that are in the process of or intend to develop sustainable finance taxonomies. The framework establishes a set of guiding principles that will improve comparability and ensure interoperability of taxonomies in LAC and internationally. I will explain a little bit what is included in the framework, and as a first phase, it focuses on climate change objectives, prioritizing economic sectors that are important to this objective for the LAC region. We are working right now, start planning to work right now in a second phase that the focus will be other environmental objectives, ecosystem conservation, and also biodiversity. But this first phase is focused on environmental objectives. So what have we considered to develop this framework? It's important to mention that, because firstly, we mapped the landscape of regional and also international taxonomies. We took into consideration in this analysis taxonomies, regional taxonomies, such as the EU taxonomy, the ASEAN, also the common ground taxonomy between China and the EU. And we also took into account national taxonomy that are currently in place or are in the process of development. For example, China, Australia, Singapore, Colombia, Central America taxonomy, Mexico, Dominican Republic, among others. And we also took as a reference the work recently published by the IMF, World Bank, under the G20 Sustainable Finance Working Group that establishes a set of high-level voluntary principles for jurisdictions that intend to develop their own sustainable finance alignment approaches. So secondly, once we map all the taxonomies that are around the world, we identify commonalities and also differences between the characteristics of the taxonomies. And finally, based on this integrated analysis, we provided recommendations specifically for LAC jurisdictions to consider when developing their own taxonomy, which is the LAC taxonomy common framework. So what can you find inside this framework? So you can see like a brief summary in this slide. As I mentioned before, the LAC common framework provides voluntary guidance for LAC countries to develop sustainable finance taxonomies, focusing now on climate change objectives, and more specifically, as shown in this figure, the LAC framework focuses on providing guidance for the key structural elements. You can see the structural elements of taxonomy at the bottom of the slide, and these guiding principles that influence these structural elements. So there are in total 6 guiding principles, which
guiding principles that are rules which can guide the process of developing national taxonomies, and mostly all principles are aligned to the G20 Sustainable Finance Working Group voluntary principles. So the first one, I'm going to be brief here, but the first one is to seek interoperability with other taxonomies. Second principle is linked to having a clear material positive contribution to the objectives of the taxonomy while ensuring no harm to other objectives. Third principle talks about how we need to ensure that definitions of sectors, activities, screening criteria are science-based for environmental objectives and evidence-based for other sustainability issues, including social. And there is a need, the fourth principle is that there is a need to be a credible transition, specifically of the high emission sector or hard to abate sectors, and obviously to have a clear and goal on what is the transition pathway of these sectors. The fifth is basically the variable nature of taxonomies. Taxonomies are dynamic documents and must be periodically revised. And finally, the importance of the governance structure that should be in place not only for the development of the taxonomy, but also for the implementation of the taxonomy once this is published. So these are the six guiding principles that guide the framework as a whole. And then the framework also provides a specific guidance to each of the structural elements of the taxonomy. For example, in terms of environmental objectives, that is the first structural element that you can see there at the bottom of the slide. The first phase of the framework, as I mentioned, focuses on climate change objectives, mitigation, and also adaptation. And let's see. In terms of sectors, the second structural elements, there was a prioritization exercise done at the regional level, looking at data from all the 33 countries for both climate change, adaptation, and also mitigation to prioritize sectors that are important to be considered in the taxonomies to comply with climate change objectives at regional level. So based on all the analysis, basically we have developed a list of 14 sectors, economic sectors, that must be covered in the taxonomy. You can see the list projected here in this slide, but please, it's really important to consider that this list is a regional exercise, so this methodology must be repeated at national level to develop a national sustainable finance taxonomy to actually identify, prioritize, and include the economic sectors that are important to comply national climate, environmental, and social objectives. No, in this case, it's only climate included, but it's important to repeat it at national level, this exercise. So then when it comes to economic activities, there is different guidance provided. So firstly, the type of activities that needs to be covered. For example, when we talk about activities with substantial contribution, what does it mean? No? So the framework provides what substantial contribution means, the definition of this, examples of what kind of activities could be covered under this category, and also the framework follows the same the same rationality to other type of activity that should be covered by taxonomy based on their contributions to climate change mitigation or climate change adaptation, such as enabling activities, transition activities, and activities with low or minimum performance. No, so this is enabling transition and minimum performance. And finally, regarding activities, economic activities, the framework also provides guidance on the exclusion of activities that harm or cause a negative contribution to climate change objectives.
So finally, the last structural element, eligibility criteria or screening criteria, the framework provide guidance on what metrics to choose to define a screening criteria. The framework provides like a menu of options, as you can see here in the slides at the bottom, that you see option 1, 2, 3, 4, and 5 with a specific example on the water sector. So the framework provides a menu of options for technical committees of taxonomy development in a specific country to choose for activities of the taxonomy based on the local context and information available. Sorry, can you hear me? Yes, we Yes, I can, we lost can. connection. Mercedes. No, you're fine. Thank you. Okay. So I'm gonna be brief. I think that, yeah. So the framework, to be brief, the framework provides different options for countries to choose these metrics for the eligibility criteria, and analyze for each option, analyze advantages and disadvantages, not to choose each option. So, and yeah, this analysis involve needs the country to go in one option versus another, and yeah, advantages and disadvantages. So you can find in the framework for each economic sector this kind of analysis to choose the metrics and to ensure interoperability. Their goals are more national based, but metrics is the key for interoperability. So that's why we provided this kind of guidance of the different options that countries can choose for screening criteria. No, so I put here only one example, the water sector, but you can find this guidance to all the economic sectors that were prioritized in the framework, the list of 14 economic sectors. So yeah, you can find that. And yeah, that's all. So thank you very much. I'm presenting here this work, but this is a collaborative work with a lot of people involved. So thank you on behalf of them. And yeah, open to questions. Thank you. Muito obrigada, Mercedes. É sempre excelente te ouvir aqui, especialmente com um assunto tão importante, agora que muitos países estão no processo de construir as suas taxonomias nacionais, enquanto a construção de uma taxonomia nacional é tão importante, dado que cada país, mesmo dentro da América Latina, tem suas especificidades, a necessidade de a gente poder fazer uma comparação internacional, né, de ter interoperabilidade, assim, vai sem dizer, né? Então, especialmente com países que são irmãos, por assim dizer, como somos nós aqui do continente sul-americano e do Caribe. Eu acho que passo, então, agora a palavra para o Matias Cardomingo, que vai apresentar o plano de ação da taxonomia sustentável aqui no Brasil. O plano de ação está para consulta pública, né, até o dia 20 desse mês. A gente vai colocar o link aqui no site para todos poderem acessar o documento e se manifestarem em relação a ele. E vou passar, então, a palavra para o Matias. Obrigada, Matias, por estar aqui hoje. Bom dia, pessoal. Eu quero que eu começar agradecendo Fernanda e Fernando pelo convite. Para a gente é super importante. A Fernanda não falou, mas ela foi fundamental também na construção desse plano de ação que a gente está colocando em consulta pública. Tanto a GIZ, né, que é uma das organizações que apoia aí o Lab, quanto o próprio PNUMA, né, disfarçado sob o nome de UNEP, aqui em inglês, são as organizações parceiras técnicas do Ministério da Fazenda para o desenvolvimento da nossa taxonomia.
A Cristina Reis ia participar dessa mesa hoje, mas acabou coincidindo que hoje está sendo votado o relatório da senadora Leila Barros para a instituição do mercado de carbono no Senado, que é outra das iniciativas que a Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável está participando, né, num processo de coordenação técnica, que mostra também, né, a importância dessa nova área aqui dentro da Secretaria de Política Econômica, como a gente precisava ter no coração da formulação da Fazenda uma equipe, né, que se dedicasse para os temas da sustentabilidade, e, enfim, acho que a taxonomia é mais uma das possibilidades aí, né, que nós temos para enfrentar um problema insolúvel, basicamente, assim, né? E vou começar colocando isso, assim, porque não está na nossa apresentação. Vou fazer a apresentação de uma forma bem rápida, mas eu faço sempre a questão de frisar que as estimativas que nós temos, seja da COP, do Centro de Pesquisa de Engenharia, né, da UFRJ, que é o centro de pesquisa mais avançado naqueles modelos integrados, modelos de avaliação integrados, que consideram aspectos econômicos e aspectos climáticos e ambientais, né? Seja nas avaliações do Banco Mundial, o Brasil precisa investir entre 3,5% e 4,5% do PIB de agora até 2050 para entrar numa trajetória de sustentabilidade, né? E pelas estimativas do Tesouro, o governo federal tem como recursos livres, assim, não mais do que 0,6% do PIB para investimentos, considerando que a gente tivesse um investimento unicamente voltado para clima e meio ambiente, o que também não é o caso, né? Então, a necessidade de mobilização do capital privado, a necessidade de mobilização do capital internacional, de fundos de pensão, fundos soberanos, né, os próprios bancos multilaterais, ela é uma discussão fundamental, e o grande debate é como financiar essa transição, né, e financiar a transição com princípios aí norteadores, de justiça climática e ambiental, né, garantindo que a população mais afetada pela crise climática consiga ser atendida primeiro, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela e tentar me manter no tempo que me foi dado, passar alguns trechos mais rápido. Só me contem se vocês estão vendo a tela inteira, se está tudo certo. A gente está vendo naquele modelo de apresentação que consegue ver o próximo slide. Eu nunca sei como pôr isso nem como tirar isso. Agora piorou, né? Mas eu acho que está ok, assim. Acho que vai ter que ser desse jeito, né? Então tá. Bom, essa apresentação, ela, na verdade, introduz um pouco do plano de transformação ecológica, fala, né, o que é uma taxonomia, traz os objetivos estratégicos e ambientais, climáticos e sociais que a gente definiu, qual é o desenho, de que forma nós vamos dividir, né, os trabalhos para definição desses critérios de avaliação das atividades, qual é a governança que nós estamos pensando e o nosso cronograma. Tudo isso está aberto a comentários na nossa consulta pública, que o link já está aqui no chat. E aí, começando pelo plano de transformação ecológica, né, cada vez mais a gente tem apresentado como uma agenda do Ministério da Fazenda, exatamente porque ele não é um documento único, né, não é um plano no sentido de ser uma estratégia definida como um único, né, uma única apresentação, ele engloba uma série de medidas que estão sendo pensadas não só
Na parte do Ministério da Fazenda, o que é o foco é o financiamento, né, a viabilização das várias iniciativas governamentais para a sustentabilidade. No caso aqui, a gente está tratando dessa ferramenta da taxonomia, né, que é um instrumento regulatório no eixo das finanças sustentáveis, onde o eixo que engloba também, né, o mercado de carbono, por exemplo. O que é muito importante é entender que esse plano de transformação ecológica está na fazenda por causa desses princípios, dessas diretrizes, né, que a gente colocou, que tem como prioridade geração de emprego decente e aumento da produtividade através do aumento da densidade tecnológica da nossa produção. Então, ele é um plano de desenvolvimento, acima de tudo, e é por isso que a Fazenda se colocou, né, no papel de contribuir com os outros ministérios. Como eu apontei, a preocupação fundamental é um programa de sustentabilidade para o Brasil que foque em justiça ambiental e climática e que a gente busque um aumento da renda com distribuição, né? E aí, tendo uma abordagem interseccional para a noção de equidade, considerando aspectos raciais, de gênero e desigualdades regionais. Taxonomia, acho que agora já está todo mundo mais familiarizado, né? Mas o principal aqui para a gente, e a gente já até chegou a apresentar isso em alguns lugares, tem informalmente chamado de GPS do desenvolvimento sustentável, né? Por ser o nosso instrumento para guiar qual é a orientação que a gente quer dar para os investimentos. Como o GPS é uma marca registrada e não podemos usar, a gente fala só de brincadeira para guiar, né? E tornar um pouco mais palpável, assim. Antes a gente falava de bússola do desenvolvimento sustentável, mas bússola diz muito pouco, né? GPS todo mundo tem no bolso. Dos objetivos, e aí a gente passa a entrar um pouco do que é mais nosso, assim, né, da nossa taxonomia, a gente definiu como objetivos estratégicos a mobilização e reorientação do financiamento dos investimentos, sejam eles públicos ou privados, visando o desenvolvimento sustentável, inclusivo e regenerativo. E aí, a parte da mobilização dos investimentos é mais fácil, a parte da reorientação deles é bem mais difícil, né? Se a gente for pensar principalmente nos investimentos públicos, reorientar onde o Estado gasta hoje é algo bastante mais complexo e que está aberto para discussão de que forma, né, que a gente pode pensar atuais incentivos, sejam eles fiscais, né, tributários, de que maneira a gente reorienta esses incentivos para uma direção de sustentabilidade, mas incluindo aí, né, para além do sustentável e inclusivo, que é algo que acho que já virou um pouco lugar comum do século XXI, né, de estratégias de longo prazo, sejam elas públicas ou privadas, essa noção do regenerativo, de trazer a ideia do impacto positivo no centro de todas as atividades econômicas, né? Ontem eu estava numa atividade sobre economia circular e o pessoal pautava bastante, né, como a regeneração está no centro das preocupações da economia circular, e a gente também apontou aqui como um dos nossos objetivos estratégicos. O segundo é exatamente aquela noção de desenvolvimento, o papel da fazenda, né, em contribuir para a estratégia sustentável brasileira, de promover o adensamento tecnológico com vistas a um, um aumento da produtividade que seja de redução, um aumento da produtividade acompanhado pela redução da pegada climática e ambiental, né? E, por fim, é a ideia de criar uma diretriz que acompanhe o financiamento da transição sustentável brasileira, né? Em que a gente gere informações íntegras. Esse é um debate fundamental também para o crédito de carbono, né? Quem viu o Fantástico do domingo ou o assunto da segunda-feira viu já várias experiências negativas de geração de crédito de carbono que tinham como base, né,
exatamente a produção de créditos falsos, assim, né, em cima de terra pública, nesse caso em particular, todos feitos por empresas estrangeiras, o que também coloca aí uma questão super importante, né? O Rafael Dubé, que é o assessor especial do ministro, para o tema da sustentabilidade, tem reforçado muito isso. O Brasil não quer vender sol e vento para sua transição sustentável, né? O Brasil quer uma transição que adense tecnologicamente e que não seja uma solução para os países desenvolvidos de apenas transferir o nosso potencial de natureza, né, de biodiversidade, de uma forma barata, assim. E aí a ideia é que a taxonomia nos ajude a criar um hub mesmo de geração de informação e de um acompanhamento estratégico da sustentabilidade. Enquanto objetivos, a gente, na verdade, nos objetivos ambientais e climáticos, basicamente acompanhou a experiência da Colômbia, e acho que, como a Fernanda frisou, né, os nossos irmãos latino-americanos, o esforço que foi feito pela UNEP, aí, conduzido pela Mercedes, é um esforço fundamental, porque há um momento e um momentum da região de geração de instrumentos taxonômicos, né? E, inclusive, uma importância muito grande da gente acompanhar aquilo que tem sido feito, exatamente porque foi a Colômbia a responsável por introduzir um objetivo ambiental voltado para o uso do solo, né? E aí contribuindo substancialmente em relação à taxonomia europeia, que não trazia nenhum objetivo específico, nenhuma classificação específica para a agricultura, algo impensável para a gente, né, dado o peso do setor na nossa economia, mas no nosso processo de desenvolvimento, a gente também elencou o setor de indústrias extrativas como um setor que nós gostaríamos de desenvolver, né, esses critérios, e é um dos setores que está sendo trabalhado pelo Chile, é, em um diálogo entre ministérios da Fazenda. A gente apontou a importância de pensar isso em conjunto, apresentar, né, conjuntamente, pelo menos uma análise metodológica de desenho que seja parecida, e o Peru também manifestou interesse de olhar isso conjuntamente junto com Chile e Brasil, né? Então, os 7 objetivos são esses que a Colômbia já trouxe, e a gente está destacando que a primeira etapa da taxonomia vai focar em mitigação e adaptação, e esse quarto objetivo, né, que na verdade o quarto e o terceiro são muito unidos assim para a realidade brasileira, né, de uso sustentável do solo, conservação, manejo e uso sustentável das florestas, considerando que metade das nossas emissões são de desmatamento e um quarto delas vem do setor agropecuário, né? Entre os objetivos sociais, a gente está destacando para essa primeira etapa da taxonomia a noção de redução de desigualdades socioeconômicas, considerando aspectos raciais e de gênero, e redução de desigualdades regionais e territoriais. Aqui, em relação ao objetivo 9, basicamente construir em cima daquilo que foi feito pelo México e incluir aspectos raciais na consideração do índice de equidade de gênero que o México desenvolveu, e considerar também as desigualdades territoriais, para além das regionais no país, em que a gente olhe para o urbano e o rural, centro e periferia, tenha, né, a capacidade aí de incluir contribuições nesse sentido. O desenho da taxonomia é muito parecido com aquele que está no quadro comum desenvolvido pelo PNUMA. Os princípios, vocês vão notar que são muito próximos também, né? A gente está colocando, acho que entre os princípios que a Mercedes não destacou, um que é bastante importante para a gente é o da proporcionalidade, considerando obrigações diferenciadas, né? Muito
com base no princípio do Acordo de Paris de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, em que a gente vai olhar para as pequenas e médias empresas de maneira diferente, pensando, né, nessa contribuição que cada um precisa fazer, mas de resto é algo muito, muito próximo. A Mercedes tirou sarro da usabilidade, a gente acabou adotando o anglicismo aqui, mas nessa noção da custo-efetividade, que é fundamental, né? Dentre os 14 setores que a Mercedes apresentou, a gente escolheu 7. As letras não são coincidentes. A gente está olhando a KNAI aqui, ali no quadro comum, se eu não me engano, é a classificação da ONU das atividades industriais, o CIU, mas a KNAI tem um quadro tradutor perfeito, né, entre a classificação das atividades. É fundamental destacar que a KNAI ela é um mapa bem de cima, né? A gente está olhando de drone para as atividades econômicas. O desenvolvimento da taxonomia vai ser descer e descrever dentro de cada um desses setores quais são as atividades que nos interessam. E para além desses 7 setores, a gente destacou aqui os serviços, é, servi serviços essenciais para a qualidade de vida, que nós vamos incluir aí várias das atividades que aparecem como viabilizadores, né? Fora isso, nós vamos ter 2 grupos temáticos, um de enfrentamento das desigualdades e outro de monitoramento, reporte e verificação. O enfrentamento das desigualdades vai ser responsável por desenvolver esse índice de contribuição substancial à redução da desigualdade, e o MRV vai ter uma dupla tarefa. Por um lado, fazer valer aquele objetivo estratégico 3 de acompanhamento das finanças sustentáveis brasileiras, e, por outro lado, ser o grupo que vai propor um desenho de que forma nós vamos exigir os demonstrativos, né, que indicam o alinhamento das empresas financeiras ou não à taxonomia. A nossa governança vai ser em 3 níveis também, em linha com aquilo que foi apresentado pelo PNUMA. O que nós estamos apresentando aqui como comitê supervisor, e aí isso vai ser um desenho um pouco brasileiro mesmo, de uma participação bastante intensiva dos vários órgãos de governo. No Chile, por exemplo, a gente soube que os demais ministérios vão opinar numa etapa mais final do processo e não no durante do desenvolvimento. Mas aqui nós estamos incluindo, para além do Ministério da Fazenda, a Casa Civil, o Meio Ambiente, o Planejamento, o Ministério de Povos Indígenas, que pediu para participar do Comitê Supervisor e não do grupo temático de desigualdades, exatamente para ter uma noção de critérios para avaliação de grandes projetos de infraestrutura a partir daquela Convenção 69 da OIT, né, que é de consulta prévia, livre e informada das comunidades tradicionais, e a ideia é que a gente incorpore isso nesse comitê supervisor, que vai ser responsável pela homogeneidade do trabalho feito em cada um dos grupos técnicos, né? O Banco Central, o BNDES e o MDIC, que pediu para participar, para além do CNDI aqui, isso já avançou, né? A taxonomia, ela é um instrumento dinâmico, como a Mercedes colocou, e bem dinâmico. Em 2 semanas a gente já mudou aqui a composição do comitê supervisor. O comitê consultivo, por fim, vai ser um órgão que a gente quer compor ao longo do ano que vem por edital, mas que seja um órgão que acompanhe o desenvolvimento dos trabalhos da taxonomia em conjunto com os conselhos governamentais, que seriam bastante requisitados para acompanhar, né, o desenvolvimento dos trabalhos. O nosso cronograma, acho que o que vale destacar aqui é que a gente quer lançar na COP desse ano, a COP 28, o plano de ação definitivo, e na COP do ano que vem a gente lançar a taxonomia já desenvolvida, tendo como perspectiva esse uso obrigatório
a partir de 2026. Isso de anunciar o uso obrigatório é muito com base nas experiências latino-americanas que não trouxeram esse uso mandatório, né, desde o início, e hoje tanto México quanto Colômbia apresentam alguma dificuldade de como desenvolver isso, e é por isso que a gente já colocou como uma tarefa do grupo técnico de MRV. Bom, eu já estourei meu tempo, vou parar por aqui para a gente também ter tempo de debate. Quero de novo agradecer o convite. Matias, eu que agradeço imensamente a tua disponibilidade. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, porque eu acho que faz sentido. A gente tem uma pergunta no chat que está querendo saber o que vocês preferem que seja focado nessa consulta pública. Quem fez a pergunta, eu talvez não fale bem o sobrenome, mas é o Jonas Kulakauskas. Está te perguntando quais questões vocês estão mais interessados. Oi, Jonas, tudo bom? A gente esteve junto numa atividade da GV. Olha, eu vou dizer que para a gente, na verdade, o interessante é saber a opinião de tudo. O que nós estamos mais curiosos, assim, é em duas coisas. Acho que o primeiro, a governança, o quanto, né, a sociedade civil em geral entende que essa governança é suficiente para contemplar aí a participação, e a outra parte que para a gente. Bom, lógico, o desenho como um todo, né, se contempla esse desenho que a gente está propondo. O desenho, sem dúvida, é a parte que mais traz a noção de interoperabilidade, é ele que faz as taxonomias dialogarem entre si, mas para a definição do critério de não fazer dano significativo, a gente acabou listando vários objetivos, né? Então, assim, a gente tem os 7 objetivos ambientais e climáticos que estão ali na taxonomia colombiana, mas entre os objetivos sociais a gente acabou sendo um pouco mais ousado, ainda que essa primeira etapa vá focar em apenas 2 deles. Mas se a gente pudesse ter uma contribuição aí de como desenhar, não fazer danos significativos para os objetivos que não vão estar no centro do desenvolvimento da taxonomia agora, acho que seria bastante interessante. Obrigada, Matias. Então, eu vou passar a palavra agora para o Fernando. Obrigado, Fernanda. Primeiro, né, bom dia a todos e todos. Cumprimentar, né, a Mercedes e o Matias, agradecer pela presença dos dois e pelas brilhantes apresentações. Agradecer, né, a Enilce, a Larissa e o Álvaro por ajudar aqui na nossa organização interna para a realização desse painel. Eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo? Sim, estamos sim, Fê. Mas antes de começar, eu queria enaltecer, né, a iniciativa do governo federal de estar lançando esse plano de ação e com esse caráter, né, eu acho que tem um aspecto fundamental que diz muito sobre o contexto brasileiro, que é a necessidade de se desenvolver enquanto se transita, né, para uma economia de baixo carbono, ou carbono neutro. Então, é fundamental que o aspecto social seja incorporado, e o governo, inclusive, né, nas palavras do Matias, está sendo ousado com esse propósito, né? O Brasil é um país com múltiplas assimetrias, heterogeneidades e desigualdades de todas as ordens. Então, um nível de coordenação que uma taxonomia necessita, ou que um plano ecológico necessita, por si só, ele já é um esforço, um desafio, e é ao mesmo tempo uma oportunidade de você tentar incluir elementos que, eventualmente, para outros países não sejam elementos a serem priorizados. Então, enaltecer a iniciativa, né? Além, de, obviamente, da iniciativa de lançar o plano de ação. Eu acho que o mais importante nesse momento é colocar o bloco na rua, né? Obviamente que aprimoramentos vão acontecer ao longo do caminho,
mas colocar o bloco na rua para o escrutínio público, né, abrindo consulta, ouvindo as diversas partes interessadas. Então, acho muito importante que isso esteja ocorrendo. E, em paralelo a isso, nós, né, no subgrupo de taxonomia do Lab, estamos aí fazendo o nosso trabalho, que é exatamente juntar uma série de interessados e especialistas no tema para discutir aspectos que consideramos relevantes, né, para a construção da taxonomia e, posteriormente, para a implementação. Então, eu acho que os dois trabalhos se retroalimentam, digamos assim. Antes de começar propriamente a falar do trabalho que a gente vem realizando no âmbito do subgrupo, eu vou só apresentar muito rapidamente o que é o LAB, né, o Laboratório de Inovação Financeira, para quem não conhece. Né, o LAB é uma iniciativa da BDE, do BID e da CVM, nasceu em 2017, então acabou de completar 6 anos. A GIZ se incorporou em 2019 no projeto Fibras, né, Finanças Brasileiras Sustentáveis. O espaço do Lab, né, é basicamente um fórum de interação multissetorial para promover a cooperação entre atores e o diálogo público-privado para fortalecer, né, aspectos relacionados à inovação financeira e finanças sustentáveis no país e, em última instância, contribuir para alavancar recursos, né, públicos e privados para o financiamento dos projetos com adicionalidade socioambiental. Em última instância, claro, o objetivo é auxiliar no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e dos compromissos firmados pelos países no Acordo de Paris. A estrutura do Lab ela é bastante enxuta, né? Além das 4 instituições que estão na coordenação, a gente tem uma secretaria executiva, que é exatamente a Enilce e a Larissa, que fazem um trabalho fenomenal, né? De operação do dia a dia do Lab. Uma estrutura de comunicação e o apoio técnico de 10 consultores que trabalham dentro dos 4 GTs existentes. Dentro de cada um desses GTs você tem subgrupos, né? E o subgrupo taxonomia, como a Fernanda comentou no início, faz parte do GT Riscos, ESG e Transparência. Atualmente tem cerca de 200 membros, com um nível de engajamento assim, impressionante. Eu assumi a coordenação há poucos meses, mas fiquei muito positivamente impressionado com o nível de engajamento e interesse num tema que é novo para todo mundo, e ao mesmo tempo, né, de um grau de complexidade grande, e enfim, um trabalho voluntário, né? As pessoas estão lá de forma voluntária, representando as suas instituições, mas que trabalham de fato com muito engajamento né, nas nossas reuniões periódicas, na escrita, confecção de relatórios, organização de seminários. Então, assim, é um trabalho que está sendo feito de fato a muitas mãos e muitas mentes. Então, eu acho que por si só, né, por congregar aí governo, empresas, setor financeiro, acadêmico, sociedade civil organizada, é um fórum muito privilegiado de debate, e aí o tema da taxonomia ele entra aí como um dos centros, né, atuais da discussão dentro do Lab, e enfim, é um espaço onde a gente tem discutido. E nesse exato momento estamos escrevendo o segundo relatório sobre taxonomia, que eu vou falar mais ao final da apresentação. Mas antes disso, eu queria apresentar algumas produções recentes, né, do Lab no tema da taxonomia. Na verdade, quando se fala em taxonomia, o recente nem sempre é tão recente, né? Porque a taxonomia é um tema recente. Então, o primeiro relatório, que na verdade eu acho que a gente chama de relatório zero, ele foi publicado em 2021. Na verdade, antes da existência do subgrupo, né? Mas era ali um primeiro esforço de aproximação com o tema, de mapear, né, o que estava acontecendo em âmbito internacional, para a gente, enfim, ter elementos para fazer a discussão aqui interna. Na sequência, foi criado o subgrupo, e aí esse relatório da direita, né, que é o Taxonomia em Finanças Sustentáveis, Reflexões para o Desenvolvimento de uma Taxonomia no Contexto Nacional, já é produto do trabalho do subgrupo. Foi lançado em maio desse ano, mais uma vez, para aprofundar aquilo que foi iniciado no relatório zero, e para trazer algumas experiências internacionais, tanto nacionais, né, oficiais, nacionais, quanto de blocos de países, né, no caso União Europeia, país do Sudeste Asiático, da Ásia,
de taxonomias de organismos multilaterais, taxonomias privadas, internacionais e nacionais, enfim. É um trabalho bastante amplo de mapeamento dessas iniciativas e que serviram também, além de para colocar a discussão pública, serviram como base para a confecção desse segundo relatório que a gente está aí em processo de finalização. Eu não vou perder muito tempo para explicar o que é uma taxonomia, porque, enfim, Matias e Mercedes já fizeram isso de forma muito mais adequada do que eu faria. Mas eu acho que alguns elementos já foram tratados, mas eu acho que são importantes a gente passar brevemente, né? Porque são aspectos que a gente está considerando dentro do subgrupo para aprofundar um pouco mais em última instância, né? Ter um material que sirva aí para os diversos interessados, mas para o governo, para as empresas, para os financiadores, para todo mundo estar ali na mesma página com relação ao que deveria ser, né, uma taxonomia. Primeiro aspecto de governança, né, eu acho que é fundamental, né, quem está envolvido, quais são as responsabilidades, né, como que o desenho é feito, enfim. Estratégia e objetivo, né, como o Matias e a Mercedes já comentaram, tem muitas taxonomias têm objetivos climáticos de adaptação e mitigação, mas eventualmente não contemplam biodiversidade e aspectos sociais, né, objetivos sociais. A nossa, aparentemente, né, tomara que depois do plano de ação isso se mantenha, mas tem um foco social muito grande. Então, é muito importante que essa estratégia e esse objetivo, né, e esses objetivos sejam muito claros para depois também a gente conseguir fazer aí o ex-post para saber se os objetivos estão sendo ou não atingidos e por quê. A questão da abordagem, que já foi tratada, né, se a taxonomia é binária ou se ela de sinais de trânsito, acho que é importante. Setores e metodologia, né, quais são os setores a serem priorizados, se são aqueles que já são mais emissores, ou aqueles que têm potencial de impacto positivo, ou eventualmente até tecnologias que são transversais e que têm importância para todos os setores. Eu acho que um dos principais entregas de uma taxonomia, né, no futuro é exatamente a alocação de capital naqueles projetos de maior potencial de esverdeamento. Então, é importante que a gente consiga identificar muito bem aqueles setores e tecnologias a serem contempladas. Base de dados, né, critérios científicos. O Brasil, a gente sabe que tem, né, um sistema de público, né, de dados bastante robusto, né, nas várias instituições que a gente conseguiu preservar aí nos últimos anos. Mas também a gente tem que utilizar, né, da capacidade das associações de classe, do setor privado, todo mundo que produz dado com base científica, para isso ser uma âncora para decisão, né, para estipular as metas, as métricas, construir indicadores e etc. A dimensão do monitoramento e da revisão, né, como já foi tratado também, as taxonomias são extremamente dinâmicas, então a gente tem que ter um sistema de monitoramento periódico e de revisão. Né? Quando eu estava olhando a taxonomia da Colômbia esses dias e tinha lá, baixe a primeira versão, ou seja, já está ali muito claro que vem uma segunda versão, e é natural que seja assim, mas o mais importante é que isso seja muito bem descrito, né, a priori, para que todos os envolvidos conheçam o que está sendo feito e consigam enxergar ali que aquele aprimoramento está sendo feito, né, para atingir ali o objetivo fim. Por fim, né, os princípios e aspectos sociais envolvidos já foi também tratado pelo Matias e pela Mercedes, mas basicamente é o princípio de não causar danos significativos e as salvaguardas mínimas. Eu vou explorar um pouquinho mais esses dois aspectos quando eu for tratar daquilo que a gente está desenvolvendo no âmbito do subgrupo no relatório 2. Sem querer ser muito repetitivo, mas eu acho que é importante, né? A Fernanda já falou no começo, né? A questão da terminologia, da compreensão comum, ela é fundamental, né, para a implementação da taxonomia, né, para gerar uma orientação clara para o direcionamento de fluxos de capital e investimentos sustentáveis.
E aí, você diz, quando eu digo para todo mundo, é para todo o mundo mesmo, né? Além de todos os atores envolvidos em âmbito nacional, a questão da interoperabilidade, né? Ou seja, do diálogo entre as taxonomias. No momento posterior, né? O investidor, quando ele vai sobrepor as taxonomias para decidir aonde que ele vai alocar o recurso dele. Ou seja, você tem que ali ter o que o pessoal chama, né, de um esperanto, digamos assim, uma língua internacional que seja compreendida por todos os interessados, por todos os envolvidos naquele tipo de investimento. Uma base, né, a existência de uma base para padronização de produtos financeiros e de reporte, né, o Matias falou bastante da dimensão do greenwashing, né, a gente tem que criar mecanismos para proteger os investidores de colocarem seus recursos em ativos que, na verdade, não são verdes, a dimensão da orientação das políticas públicas, né, alinhadas com uma trajetória de neutralidade de carbono, né, ou outros objetivos ambientais e sociais. Eu vou falar um pouquinho mais disso no próximo slide. E os critérios para avaliação, né? Ou seja, se, em qual medida ou em que grau uma atividade, um ativo ou um projeto dá suporte a objetivos de sustentabilidade. Então, a gente acha que esses 4 elementos são fundamentais aí para a justa implementação de uma taxonomia. Indo aqui para o trabalho mais recente, né, do nosso subgrupo, que é o tal do relatório 2, que eu tô aqui já fazendo publicidade antes de estar lançado, né? A gente está, enfim, trabalhando com afinco, né? É um processo, como eu disse, feito a múltiplas mãos e mentes, então a gente tira, né, os responsáveis por cada capítulo, a gente faz as discussões internas dentro dos mini grupos que são criados para trabalhar aquela temática, a gente retorna para o subgrupo como um todo para uma avaliação, críticas, sugestões, adendos, supressões, e passa, por fim, para uma revisão final, para ser de fato um trabalho colaborativo, né, consensuado e pactuado de quais são os elementos que devem ser considerados. A gente quer lançar, como eu disse, o quanto antes, mas enfim, acho que até o final do ano a gente consegue fazer o lançamento da publicação e, enfim, quer fazer uma live também de lançamento, né, lançar publicamente esse trabalho que a gente considera que está sendo bastante importante aí para o conhecimento né, não só dentro do nosso subgrupo, mas a gente acha que tem relevância para a discussão em âmbito nacional. Mas só elencando alguns aspectos e ilustrando com alguns achados, digamos assim, que a gente tem conseguido identificar, né? Primeiro, com o objetivo, né? A gente tem que aprender as atuais tendências, desafios e oportunidades ao desenvolvimento de uma taxonomia oficial e unificada no Brasil. O que significa? A taxonomia, ela não está pendurada na nuvem ou ela não caiu de paraquedas, né? Ela tem ali um estofo, né, um histórico de um ambiente de finanças sustentáveis que varia de país a país, né? No caso do Brasil, a gente tem, né, nos últimos anos, a gente observou avanços importantes, né, desde resoluções do Conselho Monetário Nacional, passando por resoluções, portarias, regras do Banco Central, da CVM, da SUSEP, ou seja, o Brasil ele conseguiu caminhar, né, tem conseguido caminhar de forma bastante satisfatória do ponto de vista das finanças sustentáveis, e a taxonomia ela chega, né, nesse terreno fértil que já existe. Então, eu acho que isso é um aspecto importante, né, que a gente considera que vai ser observado aí nesse segundo relatório. Segundo, identificar e analisar, né, além das regulações e atos normativos já citados, a dimensão do desenvolvimento institucional e das políticas públicas que podem ter intersecção com a implementação da taxonomia. E aí eu acho que é importante dizer que isso congrega, né, diversas dimensões do que a gente pode considerar como política pública. Então, desde do aspecto macro, né, então qual a relação entre o arcabouço fiscal e a taxonomia? No presente, né, do ponto de vista, o Matias já comentou, incentivos ou gastos públicos em algumas áreas, ou no futuro, né, a depender do que você conseguir desenvolver ou promover em termos de mudança estrutural, isso vai impactar a receita futura. Então, o arcabouço fiscal ele tem uma relação direta com a taxonomia, né, e vice-versa. Mesmo política monetária e financeira, né, se você pensar, enfim, que muitos dos setores a serem priorizados, os projetos são de alongada maturação, né, ou seja, riscos e incertezas exacerbados ao longo aí
até que o projeto comece, de fato, a performar, né, a gerar receitas, que em um contexto de mudanças climáticas, né, as incertezas crescem ainda mais. Então, em última instância, né, a depender do nível de juros, a política monetária pode estar indo na mesma direção daquilo que foi estabelecido com a taxonomia ou não. Então, acho que é importante também a gente ter essa dimensão macro, mas, de forma mais imediata, políticas de governo, né? O governo anunciou o PAC, né, o Plano de Aceleração do Crescimento, há pouco tempo, e ali você tem, né, setores a serem priorizados, onde que vai ser gasto recurso, quais incentivos podem ser dados, qual o papel do BNDES, se vai ou não ter a possibilidade, eventualmente, de um crédito direcionado, ou seja, todas essas políticas, elas têm alguma relação com a taxonomia, ou deveriam ter, para que a taxonomia, de fato, cumpra com aquele objetivo que foi pré-estabelecido. Diagnosticar, né, um terceiro objetivo, diagnosticar possíveis áreas de aplicação e as abordagens para a implementação da taxonomia, né, já foi também bastante tratado, mas, enfim, eu acho que essa dimensão, né, das abordagens, né, por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, no ciclo de vida de um determinado produto, a gente tem que pensar a dimensão da cadeia, né, que o pessoal gosta de dizer que é do nascimento ao túmulo, ou seja, o que está colocado para a produção daquele produto, desde o insumo inicial até o descarte. Então, assim, essa dimensão do ciclo de vida, ela é importante a ser considerada, e é uma abordagem que a gente considera que, enfim, que deve estar colocada. Potenciais setores de impactos, né, aqueles que têm impactos negativos, neutros ou positivos, eu acho que isso tem a ver não só com a priorização, mas com o andamento, né, ali da, da, da implementação da taxonomia e da operação futura. Os princípios, que também já foram comentados, né, o de não causar danos significativos e das salvaguardas mínimas, lembrando que muitos, né, que esses princípios estão muito lastreados naquilo que já existe dentro das legislações dos diversos países, ou seja, diretrizes com relação a direitos humanos, leis trabalhistas, povos originários, comunidades tradicionais, ou seja, isso eu estou dando exemplo de aspectos sociais, mas em última instância a taxonomia ela vai se referenciar, ela vai se ancorar naquilo que já existe, ou eventualmente quando não existe, né, o sistema ONU, enfim, tem aí diretrizes importantes com relação ao trabalho decente e etc e tal. O próprio IFC, né, o International Finance Corporation, tem também diretrizes que podem ser utilizadas ali para ancorar os princípios, enfim. Eu acho que tudo isso a gente está trabalhando também no nosso relatório. E, por fim, a gente vai elencar algumas taxonomias que não foram abordadas no relatório 1. Mais especificamente, a gente está agora tratando da taxonomia do México, Colômbia, Indonésia, China e dos avanços da taxonomia da União Europeia. A gente, enfim, fez lá um sistema de padronização para conseguir comparar as taxonomias do ponto de vista dos objetivos, critérios, governança, relação com as políticas públicas, enfim. Eu acho que o fato da gente estar né, realizando esse trabalho num momento em que várias das taxonomias em âmbito internacional já terem sido lançadas, permite que a gente poupe esforços, né, e aprenda com erros e acertos, não só no desenho da taxonomia, quanto, bom, e agora que a taxonomia já foi lançada, como é que ela está operando? Então, eu acho que é importante, né, a gente sempre olhar, enfim, para o que os países desenvolvidos estão fazendo, mas também olhar para os nossos vizinhos, né? Então, muito importante, né, o trabalho que a UNEP-FI tem feito para a gente conhecer as experiências latino-americanas, né? México, que tem essa pegada social e que tem características muito parecidas com a nossa, Colômbia, com relação ao uso da terra, mas também tem a experiência da África do Sul, que tem objetivos sociais e salvaguardas, da Geórgia, enfim, outros países que também podem ser considerados, enfim, países em desenvolvimento e que estão aí num esforço de lançar suas próprias taxonomias.
E aí, finalizando, né, a gente entende que ao realizar um levantamento detalhado e abrangente sobre aspectos que deveriam ser considerados para a construção de uma taxonomia em finanças sustentáveis no contexto brasileiro, o relatório fornecerá um sumário de descobertas, recomendações e implicações com vistas a assegurar que a implementação se realize de forma precisa, relevante e aplicável, promovendo a sustentabilidade do setor financeiro e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país. Agradeço pela atenção de todos e todos. Compartilho aqui o e-mail do GT para aqueles que tiverem interesse em conhecer o trabalho ou, eventualmente, se tornarem membros, né, do GT ou do subgrupo. O link para o site do Lab, onde todas as publicações podem ser acessadas, o e-mail do Lab. Enfim, estou aqui aberto a dúvidas, sugestões, críticas e agradeço aí novamente. Deixa o e-mail um minutinho aí, Fê, desculpa, eu vou aproveitar e falar para todos e todas que quiserem as apresentações, tanto a do Fernando quanto a da Mercedes, que mande um e-mail para gtriscosasg@labinovaçãofinanceira.com, que nós enviaremos para vocês. A apresentação com o PowerPoint do Matias já está disponível aqui no chat, tá bom? Obrigada, Fernanda. Eu acho que eu quero aproveitar o restinho de tempo que a gente tem, e como não seria, como natural desse processo, eu tenho muitas perguntas destinadas ao Matias em função do plano de ação. Matias, eu vou falar todas as perguntas aqui que eu tenho direto para ti. Eu fui pegando aqui. Tá, tu pegou do chat e as Peguei. perguntas do Q&A? Peguei. Aí, Tá bom. se eu perder, você... Tá, eu só queria ressaltar do Eduardo Grijó, porque eu acho que ele trouxe um ponto, Matias, e aí eu faço uma meia-culpa aqui, porque a questão dos entes subnacionais, das instituições financeiras subnacionais e a sua participação na governança, né? Um dos objetivos lá está a redução das desigualdades territoriais, e talvez as instituições subnacionais sejam as grandes agentes operadoras para esse processo de redução das desigualdades. Então, eu deixo contigo a palavra e depois passo para... Tá. Eu mandei agora para a gente compartilhar aí no chat com todo mundo também um estudo que é uma análise do grau de alinhamento dos investimentos na Alemanha com a taxonomia europeia. Eu não conhecia, mas pelo jeito é um dos estudos que mostra o grande desafio que nós temos, porque a partir da avaliação você vê que é ínfima as atividades que correspondem à taxonomia. Então, enfim, acho que já aponta, né, a importância. E aí aproveito para começar pela pergunta da Camila, que é do tempo de transição. É, a gente, analisando assim as experiências, né, que inspiraram, assim, a gente teve, como eu coloquei, uma percepção de que foi muito negativo, México e Colômbia não indicarem desde o início um, um momento em que a taxonomia se tornaria vinculativa, assim, né, obrigatória, mas também analisamos que não foi bom o tempo que a União Europeia colocou, que foi um espaço muito curto de adaptação das empresas e que, no fundo, acabou gerando um assodamento ali das partes das empresas que eram responsáveis, né, pelos demonstrativos, que não tinham capacidade técnica de corresponder à taxonomia. E aí, enfim, acabou tendo que ser ajustado, né, esse processo, exatamente porque ele foi, a princípio, ambicioso demais, assim. A nossa ideia é fazer uma coisa, então, um diálogo, inclusive com a CVM. A CVM tem discutido de adotar para o Brasil, num período aí de 2 anos, dos 2 próximos anos, os
padrões S1 e S2 do ISSB, né, que é aquele organismo que define os demonstrativos não financeiros associados à sustentabilidade, e aí a CVM está discutindo para o mercado de capitais fazer a adoção em 24 de um uso voluntário e em 25, eventualmente, um uso obrigatório, ainda tudo em discussão, né? Mas, assim, tendo essa perspectiva e e o nosso interesse é um pouco acompanhar esse processo, né? Então, se a gente colocasse em 25 um primeiro uso pelas empresas mais voluntário e em 26 um uso que fosse mais, né, um uso vinculativo, assim, a gente poderia acompanhar, por exemplo, esse movimento da CVM e colocando graus de complexidade, né, camadas de complexidade da análise crescentes. É evidente que na discussão da crise climática, tudo é para ontem, né? Isso está muito nítido, como coloca o Emicida, não há tempo a perder, a gente joga a pedra ontem para matar o bicho hoje, né? Então, assim, a gente precisa, de fato, pensar em ações emergenciais, mas um princípio fundamental é esse princípio da custo-efetividade, né? O princípio da usabilidade. Não dá para a gente ir para além daquilo que as nossas pernas conseguem corresponder. Aí, para pegar o que a Fernanda comentou, da governança, inclusão, né, dos órgãos subnacionais, que o Eduardo perguntou, acho que é uma boa indicação. É, a gente tentou, ao incluir o Banco Central, eu também não mencionei, né, no Comitê Supervisor, a gente também agora conta com a CVM, que pediu para estar presente. O Comitê Supervisor é aquele que vai ser responsável por analisar, né, o trabalho de todos os grupos técnicos, mas para além disso, também estamos com um diálogo bem próximo da BDE, né, até pela participação da BDE no Lab. A BDE já tem um mapeamento, né, de alinhamento de carteiras aos ODSs, que já traz muito, né, dessa agenda de taxonomia. Mas acho que você está certo, Eduardo. Talvez seja o caso da gente pensar alguma representação que tenha uma capilaridade mais regional, né? Não sei como que a gente poderia fazer isso, mas acho que vale a pena ser destacado. Sobre o André pergunta do alinhamento do plano de transformação com o PPA, eu não sei qual é o espaço que isso está sendo apresentado, mas o Ministério do Planejamento fez uma discriminação de todos os programas que estão listados no PPA, qual foi o ministério que propôs o programa e com qual eixo do plano de transformação esse programa dialoga. Então, o Ministério do Planejamento fez um esforço bem significativo, assim, de vincular os programas dos ministérios aos eixos do plano de transformação. O PPA ficou com, acho que, 3 eixos prioritários, né, de desenvolvimento econômico, redução de desigualdades, não me lembro qual que era o terceiro, mas enfim, está sendo feito esse esforço de alinhamento, né, das iniciativas, a coordenação das iniciativas. O Paulo pergunta da participação do IBGE. De fato, na experiência colombiana, o órgão de estatística deles participava do comitê, do que nós estamos chamando de comitê supervisor, assim, né? Aqui a gente dialogou com o IBGE, dialogou inclusive para entender o quanto que a gente poderia ter uma granularidade maior da CNAE, mas a gente não teve, pela parte do IBGE, uma manifestação de interesse de acompanhar diretamente o trabalho da taxonomia, mas nós estamos em diálogo para pensar de que maneira, né, a gente trabalha a partir da CNAE para descer para um nível mais baixo. Assim. Por fim, Marcelo e Pedro falam da extensão do prazo. Nós temos uma questão que é a ambição
de apresentar um documento definitivo na COP desse ano, né? E a gente gostaria de ter um mês aí de análise das contribuições da consulta pública, não só análise pela nossa parte, mas por todos os órgãos envolvidos, né? E aí, para isso, a gente precisaria de um mês e pouquinho aí antes da COP, por isso que nós colocamos esse prazo de um mês. De toda forma, acho que a discussão, né, que a Mercedes frisou bastante de ser um documento vivo é muito importante. Então, ao longo do próximo ano, a gente vai seguir dialogando, né, com todos os atores e atrizes chaves e partes interessadas na taxonomia, assim como está previsto para o ano que vem a gente também ter etapas de consulta pública ampla, né? Para além das consultas públicas em conselhos governamentais e do acompanhamento desse comitê consultivo. Então, a ideia é que, ainda antes da gente chegar num documento mais definitivo ali, antes da COP do ano que vem, a gente tem um processo de consulta pública que acho que precisa até ser mais longo do que foi esse do plano de ação, porque aí, né, é um documento que vai ser ainda mais extenso, mais denso, tecnicamente, enfim. Acho que cobri tudo, não sei se falta alguma coisa. Acho que tu teve um poder de síntese fantástico, porque tu cobriu tudo no espaço de tempo que deu para a gente terminar justamente no horário correto. Então, eu quero te agradecer muito, Matias. Eu quero agradecer também a Mercedes e o Fernando. Eu acho que a característica desse seminário, especificamente em função do plano de ação do governo estar sob consulta pública, limitou o nosso espaço riquíssimo para discussão, mas a Mercedes já tem muita experiência aqui no Lab conosco. A gente tem o prazer, a honra e a sorte de contar com a presença dela algumas vezes, então acho que ela vai entender essa especificidade. E o Fernando, da mesma forma, ele coordena esse subgrupo. Como ele disse, o relatório do Lab é muito bacana, porque ele é feito a muitas mãos e muitas mentes, então a discussão é parte do trabalho dele, então essa especificidade espero que seja perdoada pelos nossos dois palestrantes aqui. Matias, especificamente, eu quero parabenizar de novo a secretaria, né, e por extensão o Ministério e o governo. De fato, a GZ tem o prazer de auxiliar vocês, a UNEPFI também auxiliar vocês aí nesse projeto tão importante, e é uma alegria vê-lo saindo do papel e com tantas pessoas interessadas desse jeito. Muito parabéns, um esforço enorme. Eu acompanhei o trabalho gigante que vocês fizeram para colocar isso a tempo, então parabéns e obrigada. De novo, o nosso e-mail do Lab está aqui à disposição. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube do Lab em algum tempo, em algum momento, assim que acabar a Semana do Investidor, vocês vão poder assistir lá. Tchau, gente. Obrigada novamente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Bom dia.